Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu me chamo João Vitor, sou acadêmico do quinto período de Letras e hoje estou aqui estudando com você um pouco sobre o gênero textual relato de viagem, certo? Você sabe o que é um relato de viagem? Bom, para começar, primeiro a gente precisa entender, né, o que é um relato. O que é um relato? Relato é uma ação narrada de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, narrador. Ou seja, o relato ele nada mais é do que o quê? Uma narração de experiências vividas, certo? Isso é um relato. Então, qual o conceito de relato de viagem? Se falamos então em relato de viagem, estamos nos referindo a uma narrativa em que alguém conta as experiências que vivenciou durante a viagem. Ou seja, um relato de viagem nada mais é do que uma pessoa falando sobre uma viagem que ela teve, sobre as experiências vividas em uma viagem, certo? E quais são as características de um relato de viagem? O relato de viagem, ele vai ter algumas características. E eu descrevi elas aqui para vocês verem melhor, né? E quais são essas características? A primeira dela é que o texto, o relato de viagem, ele vai ser organizado de forma sequencial, conforme os fatos ocorrem. Ou seja, no texto vai estar assim: primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, certo? Por exemplo, eu quero dizer um relato de viagem em que eu viajei para a fazenda. Então eu vou falar como? Na minha viagem para a fazenda, primeiro eu falei com minha família que eu queria ir, e depois a gente combinou de ir para a fazenda, e depois, quando nós chegamos na fazenda, lá foi muito divertido. Vocês viram aí os fragmentos? Eu falei primeiro uma coisa, depois outra e depois outra, certo? Usa-se a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Que é o eu ou nós, certo? Eu posso falar tanto, é, eu fui para a fazenda ou nós fomos para a fazenda, certo? Os dois aí vai ser um fragmento que de primeira pessoa, né? Os verbos, eles vão ser empregados no pretérito. E o que é pretérito? Pretérito é passado, né? Ou seja, se os verbos eles vão ser empregados no pretérito, tudo que tiver no texto vai estar se remetendo ao passado. Eu fui, eu comi, eu viajei, eu visitei. Tudo remetendo ao passado, certo? Nada ao presente. A história é contada por alguém real, assim como os fatos narrados são reais, né? Ou seja, toda a história que vai estar no texto vai ser o quê? Uma história real, que realmente aconteceu com alguém, baseada em fatos reais, tudo real, com pessoas reais. É uma história verídica, né? A descrição dos lugares e situações vividas. Ou seja, é, no decorrer do texto, né, do relato de viagem, o escritor ele vai fazer o quê? Ele vai descrever os lugares e as situações vividas para que o leitor ele se sinta dentro do texto, né? Para que o leitor saiba como o que o escritor vivenciou, né? Através das palavras, através da descrição dos lugares, o escritor do texto vai passar esses sentimentos e as situações vividas para o leitor, né? Indicações precisas de tempo e lugar. Ou seja, o escritor do texto ele vai estar sempre indicando, né? Onde aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o tempo e o lugar. Prevalece a subjetividade, isto é, predominam as sensações e intenções do autor. Ou seja, o autor ele vai sempre estar passando o quê? Os sentimentos dele, né? O que ele sentiu naquele momento. Uso de adjetivos para registrar as impressões sobre as pessoas, o lugar, as situações, etc. Ou seja, o escritor ele vai estar sempre caracterizando, né, o local, as pessoas, tudo que ele vivenciou ali naquela viagem, para que o leitor tenha assim, a imagem mais exata do que o escritor vivenciou naquela viagem, naquele momento, né? Então é isso, galera. Muito obrigado pela aula.